Então vamos lá, galera. Nossa oitava e penúltima aula, índice de capacidade. Caneta. Ok, vamos lá, pessoal. Então, como de costume, seguindo a ordem do livro, nossa oitava unidade dessa vez. E a gente vai falar da capacidade de processos, índice de capacidade, tá? Esses dois conteúdos, na verdade, são totalmente relacionados, tá? O índice de capacidade e a capacidade do processo, então, no final, é bem comum que a gente acabe confundindo os nomes, tá? Mas, galera, vocês vão ver que esse conteúdo não é tão complicado quanto da semana passada. Vou dizer que, na verdade, esse aqui eu acho até tranquilo, tá? Eu coloco mais ou menos no mesmo nível de dificuldade da nossa quinta aula ali, quando a gente começou a falar dos gráficos de controle. Mas vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, é mais questão. Se você entender o conceito, aí a coisa vai fluir muito bem, tá? E é bem tranquilo mesmo, de verdade. Vamos lá. Galera, dentro da disciplina, a gente tem falado bastante sobre uma produção padronizada, né? Conseguir gerar itens ali que sejam padronizados dentro de uma mesma linha. E isso foi um assunto que a gente tratou várias e várias vezes, né? Desde ali dos gráficos de controle, que a gente falava que a intenção é que a variação não seja tão alta, né? A gente quer sempre manter ali o padrão da produção. A gente quer que a produção em massa gere itens idênticos. Teoricamente, é isso que a gente quer, tá, pessoal? Na prática, a gente sabe que vai ter problema ali de vez em quando, mas o ideal mesmo é que todo item produzido seja idêntico. Então, é importante que a gente tenha controle do resultado, para ter certeza que está funcionando tudo certo. Só que controlar o resultado nem sempre é suficiente. Às vezes, simplesmente é o maquinário que você não vai conseguir fazer com que atenda a sua expectativa. Tem vez que, ok, a gente quer um resultado, só que a gente está exigindo demais daquilo que a gente tem. Às vezes a gente tem um equipamento ali que simplesmente não consegue atender a nossa expectativa. Então, não adianta a gente querer fazer milagre ali com o que nós temos. Se for um equipamento antiquado, a tendência é que realmente fuja ali do seu padrão, ok? Se a gente reconhecer e respeitar o limite do equipamento com o qual a gente trabalha, então se a gente entender qual que é o limite, a gente vai conseguir reduzir a quantidade de falhas. A gente vai estar trabalhando dentro do limite que nosso maquinário nos dá. E, igualmente, se o maquinário e o processo em geral não atender os requisitos, a gente vai ter que renovar, fazer o quê? Às vezes, não adianta querer ali soprar vida em um maquinário que está morto, né? Então, esse maquinário, às vezes, apenas não funciona. Então, a gente tem que, às vezes, renovar mesmo, tá? Então, pessoal, a compreensão sobre se o seu maquinário de fato atende ou não às expectativas é a chamada capacidade do processo, nosso tema de hoje, tá? E o que é a capacidade do processo? De forma curta e grossa, é a capacidade de produzir itens idênticos sob determinadas condições. Então, lembra que eu falei ali na nossa quarta aula, falando da distribuição binomial, em que a gente tinha ali vários itens sendo produzidos em seguida, e que eles tinham que ser produzidos sempre sob as mesmas condições, isso segue sendo verdadeiro. Todo item produzido tem que ser feito sob a mesma condição. E qual que é essa condição? A gente só vai conseguir identificar ela através de alguns testes prévios, né? E o que são esses testes prévios? Tentativa e erro. Vai testando ali a melhor combinação de parâmetros para você conseguir fazer a sua produção funcionar da melhor forma, tá? Então, a temperatura com a qual o processo vai conseguir rodar certinho, a velocidade com a qual uma esteira vai ter que rodar ali para que você consiga distribuir os itens de maneira uniforme, a frequência com que uma máquina vem enchendo uma lata de um determinado refrigerante, tudo isso tem que ser testado continuamente até a gente conseguir encontrar a melhor combinação de parâmetros para que a gente daí sim possa ter a nossa linha de produção atendendo, atuando em sua capacidade máxima, ok? Então, uma hora você vai achar, tá? Falando especificamente do meu mestrado, por exemplo, eu fiz ali tudo por tentativa e erro. Então, testei ali várias combinações de temperatura, testei várias combinações de pressão, pela qual ali o álcool, que eu trabalhava com metanol, né? É, com a pressão com a qual o álcool rodava ali através de um tubo. Então, tudo isso é
algo que a gente vai testando ali e identificando o erro, tá? Muitas vezes, é claro, a gente vai ter uma noção de por onde começar, mas às vezes, ainda assim, a gente tem que ir testando até a gente achar de fato o ponto ideal. Quando a gente acha o ponto ideal, a nossa capacidade de processo é máxima, tá? Agora, para saber matematicamente se a condição adequada é aquela que a gente atingiu, aí sim que a gente vai usar nosso índice de capacidade, tá? Então, esse cálculo aqui, o cálculo do índice de capacidade vai nos dizer se a gente está ali com as condições mais adequadas possíveis. E quais são os fatores? O que a gente usa para calcular o índice de capacidade? Pois bem, a primeira coisa que a gente vai usar é o chamado limite de especificação. Mas, Paulo, a gente falou ali nas aulas anteriores sobre limite de controle. É a mesma coisa o limite de especificação e o limite de controle? Não, não é, tá? E eu já vou explicar aqui para você. O limite de controle, a gente viu ali na semana passada, nas últimas 3 semanas, aliás, né? Como calcula o limite de controle, o inferior e o superior? É a média mais ou menos 3 vezes, ou um valor tabelado ali, vezes o desvio padrão, por exemplo. Então, ok, o limite de controle vai depender da sua média e vai depender do seu desvio padrão. E pode depender de mais algum valor ali tabelado. Agora, o limite de especificação, que é aquilo que a gente vai atuar hoje, não é calculado com base em média ou desvio padrão. Não tem matemática envolvida. É um valor que é determinado com base na escolha da gerência. Então, se a gerência virar para você e falar que você quer um limite de especificação de 1,5 g para mais ou para menos, então é isso que vai ser, ok? Então, o limite de especificação não tem cálculo envolvido. Você utiliza ela em cálculos. Mas para você chegar no limite de especificação, não tem um cálculo envolvido, tá? Então, agora sim, como que a gente faz para chegar aqui no nosso índice de capacidade? A gente vai trabalhar com alguns tipos diferentes de índice de capacidade aqui durante a nossa aula, tá? Então é importante que vocês entendam a diferença entre cada um deles. E o primeiro, e mais simples deles, é o índice CP, cuja equação, para você chegar nela, é limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação, dividido por 6 vezes o nosso desvio padrão da amostra. Ok? E como você vai saber que o seu índice está legal? Você vai comparar ele com esse valor aqui, 1,33. Se o seu índice CP for maior ou igual a 1,33, então pode ficar feliz. Seu processo é plenamente capaz e vai atender exatamente aqui as condições que você está estabelecendo, tá? E deixando claro, pessoal, o índice você consegue calcular ele em qualquer circunstância, mas não vale a pena você calcular ele se os dados da produção seguirem estrutura, não seguirem a estrutura da distribuição normal. O que é distribuição normal? Lembra que a gente faz ali a curva do sino? Ó? Essa aqui é a distribuição normal. Então, e aqui vai estar a nossa média. É importante que os nossos dados sigam uma estrutura similar à distribuição normal, tá? Se tiver ali muito avacalhado, se tiver uma ordenação desse tipo aqui, por exemplo, né? Então daí esquece. Você até consegue calcular o índice de capacidade, só que ele não vai servir para nada. Você só pode calcular o seu CP ou os seus próximos índices se seguir a estrutura da distribuição normal, que nem eu mostrei ali na nossa quarta aula. Beleza? E digo mais, quanto mais distantes os dados estiverem dos limites de especificação, isso contanto que eles estejam dentro aqui do seu, da sua distribuição, melhor tende a ser o seu índice, tá? E vou fazer alguns exemplos visuais aqui para vocês entenderem o que é um índice de capacidade, como que ele fica graficamente falando quando ele é bom, quando ele é médio e quando ele é ruim. Isso aqui, pessoal, esse processo aqui, eu nem preciso calcular o índice de capacidade para saber que ele está legal. Porque, olha só, tá vendo a linha vermelha? A distribuição normal. E os nossos dados aqui, as nossas barras, pode ver que eles estão, podem não estar perfeitamente encaixados aqui, mas eles seguem
um padrão muito próximo, né? Então, nesse caso, a gente considera que sim, está seguindo uma distribuição normal. E pode ver que todos os dados estão dentro dos limites de especificação, show de bola, e tem aqui um espaço razoável até entre as suas barras e os seus limites. Então, se está tudo dentro dos limites e tem aqui uma folga entre os seus dados e os seus limites, e ainda está tudo seguindo a distribuição normal certinho, eu te garanto que esse processo aqui vai ter um índice de capacidade muito bom. Agora, o que é um processo capaz? Processo capaz, pessoal. Nesse caso aqui, aquele era plenamente capaz. Então, aquele funciona certinho, segue a sua vida ali, você está bem servido. Processo capaz, olha só. Está todo mundo dentro dos limites de especificação, bacana. Está seguindo uma distribuição normal, né? Pode ver que aqui o formato que as colunas fazem se assemelha à nossa linha vermelha, só que pode ver que não tem mais uma folga aqui entre as suas barras e os seus limites. Então, nesse caso, o seu limite de especificação, aliás, seu índice de capacidade vai ser maior do que 1, mas ele não vai ser maior do que 1,33. Por quê? Porque os dados estão chegando muito perto dos limites. A gente quer que eles fiquem bem centralizados, tá? A gente quer eles o mais centralizados possível. E se, por acaso, eles estiverem um pouco mais espalhados, né, que nem esse caso aqui, o que vai acontecer? Dados mais espalhados significam um desvio padrão maior. Um desvio padrão maior, ou seja, quando o seu desvio padrão aumenta, então o seu índice de capacidade CP automaticamente diminui. Isso aqui é matemático, tá, pessoal? Se você olha a equação ali, que o índice CP é igual à diferença entre os limites dividido por 6 vezes desvio padrão, você vê que matematicamente é mostrado que o índice CP diminui quando o desvio padrão aumenta. Ok? E agora, o que é um processo incapaz? Processo incapaz, pode ver. Aqui até está seguindo a distribuição normal, está fugindo aqui um pouquinho, né? Tem essa coluna aqui meio que escapando da distribuição normal. E a gente ainda tem dado aqui, alguns dados fora do limite de especificação. Nesse caso aqui, o índice de capacidade, eu chuto que vai ser ali 0,9, mais ou menos, 0,85. Então, fica abaixo de 1. Quando o seu índice CP é menor do que 1, você vai ter um processo incapaz. O que é um processo incapaz? Um processo que não vai conseguir atender às suas expectativas. Ele até vai funcionar, mas ainda assim vai acabar produzindo itens com falha, itens que fogem do padrão com uma frequência maior do que a gente gostaria, ok? E, claro, a gente calcula o índice CP, mas a gente também pode converter esse índice CP para um outro índice, que é o chamado índice P. Como que funciona a conversão? O índice P é igual a 100 vezes 1 dividido por CP. Então, vocês concordam que quando o CP é maior, o seu processo é melhor? CP maior, processo melhor. Então, aqui, vocês concordam que quanto maior for o número que a gente estiver colocando aqui embaixo na equação, menor vai ser o resultado dessa conta toda? Porque a gente está dividindo o número aqui, o CP, quanto mais alto ele for, maior vai ser o divisor. Então, os outros números, aliás, o denominador, perdão. Maior vai ser o denominador. Então, daí os números que estiverem acima na equação, que nem no caso o 100 aqui, vai acabar dividindo por um número maior e vai ficar um resultado menor. Então, um CP melhor significa um P menor. E um P menor é melhor. Então, o índice P é o contrário. O CP, quanto maior, melhor. O P, quanto menor, melhor. Ok?
Então, como que funciona a interpretação do índice P? Se o nosso resultado do P for igual a 60%, 60, a conta aqui vai dar 60, tá, pessoal? Se a conta der 60, significa que a variação está atingindo 60% do tolerável. Isso é bom, ok? A gente quer um valor de P abaixo de 1. O ideal mesmo é que seja abaixo de 0,67, tá? O índice P. Agora, se o valor de P for igual a 100%, o resultado dessa conta for 100, o que vai acontecer? O processo está no limite máximo. O limite máximo significa que está ali, está dentro do processo, está dentro da capacidade? Tá. Mas também está querendo extrapolar ali a capacidade, tá? Agora, tem uma limitação bem clara nos índices CP e P. Não está claro para vocês ainda, mas vocês vão entender agora qual que é a limitação. Vou explicar aqui para vocês, tá? Os dois índices, vamos falar especificamente do CP, tá? O P é consequência do CP. Esses dois índices vão considerar automaticamente que o centro dos dados e o centro dos limites coincidem. Ou seja, pode ver que quando a gente calcula o CP, a gente não está levando em conta a média entre os dados. A gente está levando em conta somente os limites de especificação e o desvio padrão entre os dados, a variação entre os dados. Então, olha só, tendo como exemplo esses gráficos aqui. A gente vê que aqui nós temos um conjunto de dados que está seguindo uma distribuição normal e aqui ele tem uma distância razoável entre os seus limites de especificação. Aqui nós temos um conjunto de dados igualzinho, só que os limites de especificação foram deslocados para a direita, né? Então você trocou seus limites de especificação. Mas olha só, a diferença aqui, a variação entre os limites de especificação superior e inferior continua sendo igual. A diferença entre esse limite e esse limite aqui, vamos supor que seja ali 40, vai, estou chutando um número qualquer aqui. Aqui, a diferença entre esses dois também vai ser igual a 40. E pode ver que aqui os dados, eles estão espalhados da mesma forma que eles estão espalhados aqui nesse outro gráfico. Então, se os dados estão espalhados igual, significa que o desvio padrão dos dois também vai ser igual. E é só isso que importa para o cálculo do CP. Os limites de especificação, a diferença entre os limites, né? E o desvio padrão entre os dados. Então, o índice CP desse gráfico aqui vai ser igual ao índice CP desse gráfico aqui. Mas, na verdade, esse gráfico aqui, ele está legal. Esse da esquerda está bacana. Por quê? Porque está tudo dentro do padrão aqui, seguindo distribuição normal. Show de bola. Esse aqui tem uma porrada de dado fora aqui. Então, isso aqui não é bacana. Só que o índice CP está te enganando. O índice CP está virando para você falando: não, tá legal, toca o barco. Mas não é verdade, pessoal. Tem aqui vários e vários dados que estão fora do seu limite de especificação. Então, já que o CP está falhando com você, a gente vai utilizar um segundo índice que foi criado posteriormente, chamado índice CPK. O que é o índice CPK? O que ele leva em conta? Ele leva em conta, de novo, os limites de especificação, o desvio padrão, e agora leva em conta também a média entre os dados, que é essa letra Mi aqui. Se U com uma perninha a mais aí chama Mi, tá? Então, pessoal, o cálculo disso aqui é o seguinte: você vai realizar duas contas. Essa primeira conta aqui e essa segunda conta que vem depois do ponto e vírgula. E você vai escolher o menor resultado entre as duas contas. Então, esse min aqui significa mínimo. Basicamente, é você escolher qual das duas contas tem o menor valor, tá? Então, o seu índice CPK vai ser o menor resultado entre essas duas contas aqui que nós temos. Beleza? Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Olha só a diferença aqui, a importância do índice CPK. O índice CP, para ele, não vai importar a média entre os dados, mas o índice CPK vai saber, sim, se os seus dados estão ou não dentro ali dos seus limites. Ó. Tomando como base
essa comparação aqui. Eu acho que isso aqui está no material também, tá, pessoal? No livro da disciplina, ó. Pode ver que aqui a gente sempre vai ter exatamente os mesmos limites de especificação e o desvio padrão sempre vai ser igual a 2. Agora, olha só. Nesse caso aqui, nós temos dados perfeitamente centralizados, está tudo batendo aqui no meio, bonitinho. E a gente chega aqui que o nosso índice CP é igual a 2,0 e o CPK também é 2,0. Bacana. Agora, a gente pegou os dados e ó, jogou um pouquinho para o lado. Aqui, os limites de especificação continuam iguais. E o seu desvio padrão continua igual, continua sendo igual a 2, porque os dados ainda continuam espalhados do mesmo jeito. Só que o seu centro, o centro dos seus dados mudou. Antes era 50, agora é 53, ó. Só que, como o seu limite de especificação e o seu desvio padrão continuam iguais, o CP continua igual também. Mas, como a média dos seus dados mudou, o seu CPK mudou. E a média fugiu do centro, né? Fugiu do centro da distribuição dos dados. Antes era 50, que é bem no centro aí dos limites de especificação. Bacana. Agora fugiu um pouquinho desse centro aí, foi para ali 53. Se fugiu um pouco do centro, então o seu índice CPK piorou um pouquinho. Aqui nesse terceiro caso, os limites de especificação continuam iguais, desvio padrão continua igual, e agora a sua média é 56. Já que os seus limites e o desvio padrão continuam iguais, o CP continua igual, 2,0. Mas o CPK, ele caiu mais um pouco, agora ele ficou igual a 1,0. Aqui, no nosso quarto exemplo, pode ver que a média entre os nossos dados está aqui exatamente em cima do limite superior de especificação. Quando a média dos seus dados fica exatamente em cima do limite de especificação, o seu índice CPK é igual a 0. Tá? Então, isso aqui é fato, tá, pessoal? Se a sua média dos dados estiver exatamente em cima de qualquer um dos dois limites de especificação, o CPK vai ser 0. E o seu índice CP continua igual a 2, porque o desvio padrão e os limites de especificação continuam iguais. Aqui pode ver que agora, no último, a média até já saiu aqui dos limites, ó, fugiu o negócio, tá feio pra caramba. Aqui, pessoal, o CPK está marcando 0,5, na verdade é menos 0,05, tá? Faltou um sinalzinho aqui. Pode ver então que avacalhou de vez o negócio, não tem mais para onde correr, tá lascado o seu processo. Então, aqui, gente, abandona. O seu CPK está negativo. Isso aí é uma porcaria. Mas seu índice CP continuou falando que é 2,0. Então, olha só a diferença que o índice CPK e o índice CP têm. E o quanto o índice CPK traz informações mais completas do que o seu índice CP. Tá? Então, eu espero que essa amostragem aqui, essa história entre os gráficos, acabe sendo útil para que você consiga entender como que cada um dos dois funciona, tá? O CP não mudou, mas o CPK foi piorando conforme os dados foram sendo deslocados do centro daqui dos nossos limites, tá? E a interpretação do índice CPK vai ser igualzinha do índice CP. Se o resultado do índice CPK for maior ou igual a 1,33, então o processo está em boas condições, bacana. Toca o barco, vai ser feliz porque tá legal o seu índice. Agora, se for entre 1 e 1,33, então o processo é aceitável. Fica de olho ali, pode ser que dê problema, mas ainda assim, está funcionando de uma maneira aceitável. Agora, quando o índice fica abaixo de 1, aí a gente começa a ter problema, tá? Então o processo é inadequado. Se ficar abaixo de 0, daí pega tudo e joga fora, tá? Que nem eu mostrei ali, o índice CPK abaixo de 0, que nem naquele último exemplo, esquece, tá? Aí azedou. Mas aqui, quando ele for menor do que 1, você já chama atenção, porque já está ficando inadequado, já está fugindo daquilo que vocês querem. Beleza? Dando uma olhadinha aqui. Tá. Pessoal, cá entre nós, o índice CP sempre vai ter valor positivo, tá? CP sempre vai ser positivo. Você nunca vai encontrar um índice CP igual a 0 ou menor, tá? Sempre vai ser pelo menos maior do que 0.
Agora, pode ser muito pequeno, mas vai ser sempre maior do que zero, tá? Agora, o índice CPK não. O índice CPK pode acabar atingindo valores negativos quando a média dos seus dados extrapolar o seu limite, ok? Seja o limite inferior ou seja o limite superior. Se a média dos seus dados estiver extrapolando qualquer um dos lados, aí você tem valor negativo. Se o centro, se a média dos seus dados coincidir com um dos limites, aqui centro considere média, tá, pessoal? Se o centro dos seus dados coincidir com um dos limites, o seu CPK vai ser igual a zero, que nem aquele exemplo que eu mostrei, tá? E se todos os dados estiverem fora dos limites, o CPK vai ser igual ou menor do que menos 1, tá? Então, se estiver tudo fora do limite, tudo abaixo do limite inferior, ou tudo acima do limite superior, eu falo de tudo mesmo, tá? Aí o seu CPK vai ser menor do que menos 1. Beleza? E claro, não é porque o CPK trabalha de uma maneira mais, vamos dizer assim, completa do que o CP, que o CPK também não é passível de falhas, tá? É muito possível, sim, que a gente tenha alguns probleminhas envolvendo o CPK. Olha só esse exemplo. Nesse caso aqui, nós temos duas distribuições. Na distribuição A, a gente tem a média dos dados igual a 50. Pode ver que essa média está localizada certinho aqui no meio da distribuição, no centro, né? E o desvio padrão da nossa distribuição A é igual a 5. E os limites inferior e superior de controle são igual a 35 e 65. E para esses mesmos dados, a gente tem também o conjunto B. O conjunto B, pode ver que eles têm aqui uma média que está um pouco mais deslocada, não está perfeitamente no meio. Aqui, a média do conjunto B é igual a 57,5 e o desvio padrão é igual a 2,5. Então, pode ver que aqui nós temos o conjunto A, que tem uma média mais certinha, só que tem dados mais espalhados, né, já que o desvio padrão é maior. Um desvio padrão maior significa dados mais espalhados. E aqui, a nossa média B, 57,5, a gente tem um conjunto de dados que foge ali do nosso centro, né? Ainda está dentro dos limites, mas está fugindo do centro. Só que são dados que estão mais juntinhos, né? Pode ver que a nossa curva está mais magrinha. Ela está mais magra porque os dados estão mais acumulados ali numa mesma região, tá? Então, nesse caso, olha só, tendo para estas duas distribuições o limite inferior igual a 35, o limite superior igual a 65, vamos fazer as contas. Para o processo A, no processo A, a gente tem, deixa eu recopiar aqui, ó, a média A é igual a 50 e o desvio padrão é igual a 5. Só 5, esquece. E aqui no processo B, a gente tem a média igual a 57,5 e o desvio padrão igual a 2,5. Vamos então aqui calcular o CPK. No processo A, vamos fazer a primeira conta aqui. 65 menos 50 é igual a 15. 3 vezes 5 também é igual a 15. 15 dividido por 15, essa primeira conta aqui, vai ser igual a 1. Então, o resultado dessa primeira conta igual a 1,0. Na segunda conta aqui, 50 menos 35 é igual a 15. 3 vezes 5 também é igual a 15. 15 dividido por 15, o resultado da nossa segunda conta também é igual a 1. Então, já que as duas contas deram o mesmo resultado, a gente coloca aqui que o CPK
obviamente vai ser igual a 1,0. Está aqui o seu índice CPK do seu processo A. Agora para o processo B, olha só, 65 menos 57,5. O resultado dessa conta aqui dá 7,5. 3 vezes 2,5 também dá 7,5. 7,5 dividido por 7,5 vai dar 1. Então, nossa primeira conta aqui para o índice do processo B é igual a 1,0. Agora, 57,5 menos 35. Essa conta aqui vai dar, deixa eu ver, 22,5. É isso, 22,5. E 3 vezes 2,5 é 7,5. 22,5 dividido por 7,5 é igual a 3. Dessa vez não foram iguais os dois. O que a gente faz? A gente escolhe o menor resultado entre os dois. 1 ou 3. 1 é menor do que 3, então seu índice CPK do processo B é igual a 1,0. Então pode ver que apesar dos dados aqui serem um pouco diferentes, né, a distribuição ser visível, ter uma diferença visual entre elas, as médias são diferentes, o desvio padrão é diferente, ainda assim o índice CPK das duas é igual. E agora, o que a gente faz? Qual que a gente escolhe, Paulo? Empatou o CPK, meu Deus. Nesse caso aqui, prezados, a gente usa o CP como desempate. Então, não é que o índice CP acaba sendo abandonado pelo CPK. O CPK, de fato, ele dá uma visão mais completa. Só que se o CPK empata, quem desempata é o CP. E no caso, qual que acabaria sendo escolhido? Seria o índice B, o melhor processo, já que tem um desvio padrão menor. Ok? Então, já que os limites de especificação são iguais para os dois processos, então a gente vai acabar escolhendo aquele que tiver o menor desvio padrão, que vai ser o seu índice B. Ok? Então, pessoal, em relação ao índice CPK e ao índice CP, essa é a principal parte da explicação. Só que também temos alguns outros índices que são menos conhecidos, mas também valem a pena a gente conversar aqui. Nós temos o índice CPM, pessoal. O que é o índice CPM? O CPM, ele consegue atuar de uma maneira, como posso dizer, fazer o papel do CPK e do CP ao mesmo tempo. Ele é um pouquinho mais chato de calcular, não vou negar, mas ele já faz aqui o cálculo de 2 em 1. Como que é feito o cálculo do CPM? O índice CPM vai ser igual aos limites superior menos inferior de especificação, até aqui nenhuma novidade, dividido por 6 vezes o valor de tal. O que é esse tal aqui, pessoal? Tal a gente calcula com base nisso aqui, ó. Tal ao quadrado é igual ao desvio padrão ao quadrado mais a média entre os dados menos t ao quadrado. E beleza. Tal, ok, aquilo que a gente está calculando, desvio padrão a gente sabe o que é, aqui a média, a gente sabe o que é. O que é t, Paulo? T é isso aqui, ó. T é igual à soma dos dois limites dividido por 2, ou seja, o valor central. Beleza? Então, se você quer fazer o cálculo do índice CPM, o cálculo acaba sendo feito aqui de baixo para cima, tá? Você começa calculando T, para depois calcular o tal, para depois calcular CPM. Tranquilo? E tem uma forma alternativa de calcular o CPM, né? Que é um cálculo aqui um pouco diferenciado. É o mesmo índice, tá? Pode dar alguma diferença em relação ao CPM que a gente calculou agora? Pode acontecer, por questão de arredondamento, tá? Mas ainda assim o valor vai ser bem próximo. O CPM vai ser igual ao CP, que a gente já sabe como calcula ali atrás, dividido pela raiz de 1 mais xi. Essa letra aqui, esse E meio turbinado aqui, chama xi, tá? E como a gente calcula xi? Xi é igual a média menos T. T, vocês já viram no slide anterior, que é a diferença,
a diferença, aliás, a média entre os dois limites de especificação, né? Soma os dois, divide por 2. Isso dividido pelo desvio padrão. Que eu comentei, o índice CPM continua sendo o mesmo nos dois casos, tá? Vai dar alguma diferença porque tem arredondamento aqui na história, né? A gente está tirando uma raiz aqui, está levando a coisa ao quadrado. Então, é natural que tenha ali algumas casas após a vírgula que mudem, mas o resultado, em sua parte principal, vai ser igual. E vale citar, a interpretação dos resultados vai ser exatamente a mesma que nos demais índices. Então, se for maior ou igual a 1,33, legal. Se for maior ou igual a 1,0 e menor do que 1,33, aí fica de olho aqui. Agora, se for menor do que 1,0, aí tá ruim. Ok? Então, qualquer índice de capacidade que a gente estiver conversando vai ser essa interpretação, beleza? Vamos fazer um exercício aqui que a gente trabalha os 3 índices, para daí vocês entenderem como que é feito o raciocínio, como é feita a conta aqui, tá? Vamos lá. A gente vai calcular o CP, o CPK e o CPM para esse processo aqui que a gente vai apresentar os dados no próximo slide. O nosso valor nominal, ou seja, o valor que a gente quer atingir, é 250 gramas. Então, esse é o valor que a gente espera. Curiosidade, pessoal, esse aqui eu já adianto que vai ser o valor de T, tá? Já que os limites de especificação estão ali a uma distância igual do centro, então já adianto que, como o T é igual ao somatório desses dois aqui dividido por 2, vai acabar dando aqui 250, tá? Então, nosso limite inferior de especificação é 235, superior 265. Vamos lá, então. A gente tem aqui os dados em gramas. Nós temos aqui quantos dados? 4, 5, 10 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 150 dados. Então, tem uma quantidade razoável aqui de observações, tá? Então, pessoal, ok, nós temos aqui 150 observações e a gente vai utilizar alguma calculadora científica, ou melhor ainda, algum software, um Excel da vida, Power BI, que seja, para tirar o desvio padrão. Mas, antes de fazer isso, lembra aquilo que eu falei? Que a gente tem que verificar se os dados estão seguindo uma distribuição normal. Então, olha só, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma distribuição desses dados em forma de histograma. E a gente vê que está seguindo sim uma distribuição normal. O centro aqui, o ponto central, está mais alto e os dados vão se espalhando aqui. Não está perfeito, mas é muito difícil você conseguir uma distribuição normal perfeita, tá? Mas, ainda assim, segue uma distribuição normal, sim. Mas pode ver aqui, ó. Aqui nós temos o limite inferior de especificação e o limite superior de especificação. Aqui a gente já vê que tem bastante dado fora, né? Alguns aqui e alguns aqui. Então, só de já ter os dados fora aqui dos limites de especificação, a gente já sabe que não vai dar legal. Não vai dar um resultado muito bom, não, tá? Só de você ver esses dados aqui fora, você já consegue saber que tem coisa ruim aqui e a gente vai ver agora. Vamos calcular então. O histograma está seguindo a distribuição normal, então a gente consegue seguir com o cálculo dos índices, tranquilo. O desvio padrão entre esses dados é igual a 9,87, tá? Isso aqui recomendo você usar um software sempre que possível para calcular. Vamos fazer o cálculo do CP aqui então. O valor do seu CP é igual ao seu limite superior de especificação menos seu limite inferior de especificação dividido por 6 vezes o desvio padrão. 265 menos 235, aqui em cima dá 30. Aqui, 6 vezes 9,87. Isso aqui vai dar um valor bem próximo de 60, tá? Vai dar algo em torno de uns 59, vai. Então, vamos chutar aqui. Eu vou arredondar aqui para 59. Essa conta aqui, ó, vai dar 0,51. Então, pode ver que esse índice aqui, ó, ruim.
Não está nem perto de 1. Está ali bem ruim, na verdade, está bem baixo, 0,51. É um valor péssimo para um índice CP. Então, a gente sabe aqui que a gente está tendo um problema se a gente estiver confiando única e exclusivamente no nosso índice CP, tá? Então, se o seu índice CP falou que a coisa está ruim, o CPK também vai falar, tá? Isso aí eu já vou deixar vocês avisados. Se o CP está ruim, o CPK vai seguir o mesmo caminho. Então tá aqui. CP péssimo, bem abaixo do mínimo 1 que a gente gostaria de ter. Vamos calcular o índice P, né? Índice P como que é? 100 vezes 1 dividido por CP. CP a gente calculou ali em cima, 0,51. Então, o nosso índice P vai ser igual a 197,4. O que significa isso? Significa que a gente está exigindo 97,4% a mais do que a gente poderia estar exigindo do nosso equipamento, do nosso processo. Então, a gente está exigindo quase o dobro do que a gente poderia estar exigindo. A gente está ferrando com a vida do nosso processo, tá? A gente está avacalhando mesmo. Mas agora vamos calcular o CPK? Vamos ver o que o CP e o P já falaram que está ruim. Vamos ver o CPK agora. A média entre todos aqueles dados que nós tínhamos ali atrás, naquela tabelona, é 249,61. Vamos calcular o CPK então. Porque o CPK considera a média dos dados. Está aqui o nosso limite superior, que é 265, menos 249,61, que é o nosso MI aqui, a nossa média. E aqui é o limite superior de especificação. Dividido por 3 vezes 9,87. O resultado dessa conta aqui, pessoal, dessa primeira conta, é 0,52. Já está ruim. Mas vamos ver o CPK aqui, vamos ver o segundo índice aqui. 249,61 menos 235, que novamente é a nossa média, menos o limite inferior, dividido por 3 vezes desvio padrão. O resultado dessa conta aqui, pessoal, dessa segunda conta, é ainda pior, 0,49. E o nosso índice CPK pede para escolher o menor resultado entre os dois. 0,49, o que dá maior que é 0,52 já está ruim, né? Mas o 0,49 está pior ainda, e como tem que escolher o menor, então a gente vai com o menor, 0,49. Então o CP já estava ruim, 0,51. O CPK mostrou que, meu Deus do céu, o negócio aqui está horrível mesmo. E vamos ver o CPM, o que o CPM tem para dizer para a gente? Olha só. Primeiro a gente calcula o valor de T. Lembra que eu falei que o valor de T ia ser igual ao valor nominal? Que está bem no meio ali? Está aqui, ó, 250 é o valor nominal. Vai acontecer sempre? Não, mas vai acontecer bastante. Então, limite superior mais limite inferior dividido por 2, 250. A gente vem aqui com esse valor de T e calcula o valor de Xi. Xi vai ser igual ao valor de T menos a nossa média dividido por 9,87, que é o nosso desvio padrão. O resultado dessa conta aqui, 0,0395. E daí a gente joga esse valor aqui para essa equação aqui para calcular o CPM. A gente tem que fazer duas contas, daí a gente chega no cálculo do CPM. O CPM é igual a CP. CP a gente calculou ali atrás, 0,51, dividido pela raiz de 1 mais 0,0395 ao quadrado. O resultado dessa conta, 0,5096. Praticamente 0,51. Então, o CP já falou que estava ruim, o CPK falou que estava ruim, o CPM está confirmando aqui. E pode ver que todos os índices tiveram resultados muito próximos. Então, isso é interessante, porque está mostrando para nós que, de fato, os nossos índices estão corretos, eles estão sempre dando valores ali muito estabelecidos, né, muito próximos. Então, com o CPM calculado e os demais índices, a gente já conclui que o processo é incapaz. Então, uma porcaria mesmo. Está dando muito problema isso aqui. A gente está exigindo o dobro do que a gente deveria estar exigindo no nosso processo, tá? Como que a gente faz para arrumar isso, pessoal? Como que a gente faz para consertar? Você pode seguir dois caminhos. Você pode abrir um pouco os seus limites de especificação, você pode deixar eles mais largos, né?
Porque daí, se você espalha eles um pouco mais, o valor ali da parte de cima da conta, né, o numerador, vai ser maior. Se o numerador ali em cima da conta é maior, o resultado da conta também é maior. Então, essa é a saída fácil. E tem a saída difícil, só que é a melhor, a mais correta, que é buscar reduzir o desvio padrão. Reduzir o desvio padrão é você estabilizar a sua produção, deixar os seus resultados ali bem concentrados em um único valor. É mais difícil. Só que o resultado a longo prazo é mais interessante, porque você vai acabar tendo dados mais coerentes, mais robustos, que vão seguir um melhor padrão de qualidade, tá? Então, você pode seguir tanto ali o caminho fácil de deixar o limite menos rígido, quanto o caminho difícil, mas melhor, de reduzir o desvio padrão, tá? Vai caber o raciocínio da gestão para cada tipo de situação. Então, se você for o gestor, eu sempre vou recomendar que você atue aqui buscando reduzir o desvio padrão para ter dados mais coerentes, mais robustos, tá? Então, pessoal, a gente fecha aqui o nosso conteúdo da aula de hoje. A nossa próxima aula, eu vou dizer que é a aula que mais foca em conteúdo prático que a gente vai ver aqui na nossa disciplina, tá? A gente vai tratar da NBR, das normas brasileiras, que regem o controle estatístico do processo, tá? Então, vai ser a nossa última aula, tá? O conteúdo ele é preparado com base nas normas, então, se você quiser ter ali uma noção de como que é feita a interpretação das normas brasileiras para controle da qualidade, para controle de estatística do processo, perdão, então eu recomendo que você acompanhe a nossa próxima aula ao vivo, tá? Então, galera, 19h48, a gente fechou aqui o nosso conteúdo de hoje. Desejo a vocês, então, uma ótima semana. Não deixem de fazer as atividades, não deixem para a última hora, tá? Acompanhem ali o vídeo que eu gravei para vocês do Let's Talk. E a gente se vê na nossa próxima e última aula, tá? Um abraço, pessoal. Boa semana, bons estudos. Até mais.